Amém, queridos, graça e paz. Vamos meditar acerca de Salomão, que prefigura Cristo Jesus. O reino de Salomão com o reino de Cristo que virá. Queridos, é maravilhoso quando a palavra de Deus ela nos revela essas verdades. Receber a iluminação da verdade não tem preço, queridos. É maravilhoso. Estava meditando para a live de hoje. Convido os irmãos a participarem logo mais, 8h30 da noite, o nosso podcast de Apocalipse. Estamos meditando no capítulo 18. Vamos meditar na segunda parte do capítulo 18, falando acerca da queda da grande Babilônia. Não percam, vai ser maravilhosa a live. E eu estava meditando exatamente para a live, foi quando o Espírito me fez essas conexões de Salomão com o reino de Cristo, com a queda da antiga Babilônia e a restauração do povo na ocasião da queda da Babilônia, quando ela levou cativo o reino de Judá por 70 anos, e quando ela caiu, Jerusalém foi restaurada, o templo foi restaurado, edificado. Mas Jerusalém não perseverou firme até o fim, né? E tanto que Jesus, ele chora por Jerusalém antes da sua morte, mas haverá uma restauração definitiva da Jerusalém, não somente a terrena, mas principalmente a celestial, na ocasião da volta de Jesus, quando a grande Babilônia definitivamente cair. Quando a sua fumaça subir pelos séculos dos séculos, começar a subir pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 19, ele volta, montado em cavalo branco, juntamente com o seu povo, com miríades e miríades de anjos, para governar nesta terra por 1000 anos. Então, a relação da queda da antiga Babilônia para a restauração do povo de Judá com a queda da grande Babilônia, que ocorrerá no final da grande tribulação, para a restauração definitiva de Jerusalém, não somente física, mas principalmente o povo de Deus, essa relação maravilhosa. E o Espírito me fez conectar com Salomão. Queridos, vocês podem estar falando, mas o que tem a ver Salomão com Cristo? Salomão não foi fiel. Cristo é fiel. A palavra de Deus, quando faz a comparação de Salomão com Cristo, não está falando com relação à fidelidade ou não de Salomão em si, mas sim um contraste, né? Mesma coisa acontece com Adão. A palavra de Deus diz claramente em Romanos capítulo 5 que Adão prefigurava Cristo. Só que Adão não foi fiel. Cristo foi fiel até a morte. Por causa dessa fidelidade de Cristo, que foi obediente até a morte, a promessa de ele colocar todos os inimigos por estrado dos seus pés vai se cumprir na ocasião da sua volta. Por quê? Porque ele venceu na cruz. Ele despojou principados e potestades e assentou-se à destra de Deus, até que todos os inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte física. Foi exatamente o inimigo que entrou no mundo após o pecado de Adão. Mas Jesus Cristo, que prefigurava Adão, ele foi fiel. E através da sua obra na cruz, nós vamos receber a imortalidade do nosso corpo, se perseverarmos até o fim. Porque o último inimigo a ser vencido será a morte. Será aniquilada para sempre. Então, há sim uma comparação, não que Jesus tenha pecado como Adão pecou, ou como Jesus tenha pecado como Salomão pecou, não é isso. É que é um contraste de uma infidelidade para uma fidelidade. Adão estava governando no Jardim do Éden. Jesus Cristo vai restabelecer esse Jardim do Éden, queridos. E essa terra toda se encherá do conhecimento da glória de Deus. E ele vai reinar nesta terra. Da mesma forma, Salomão, o seu significado é Shalom, Shalomon, ou seja, paz, um reino de paz. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando voltar, ele vai estabelecer o seu reino de paz. Olha só que comparação maravilhosa. Na época de Salomão, até anotei o texto aqui, 1 Reis, capítulo 4, está escrito, 1 Reis, capítulo 4, verso 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviaram de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Todos os reis da terra iam ter com Salomão
para ouvir da sua sabedoria, ou seja, para ouvir da palavra de Deus. E na ocasião do milênio, quando Jesus se assentar no seu trono, Zacarias, capítulo 14, está escrito, a partir do verso 16, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, no milênio. Se alguma das, olha o detalhe, famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, da mesma forma que acontecia com Salomão aqui, quando ele não tinha caído, 1 Reis 4:34, de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria de Deus é quem? Cristo Jesus, a sua palavra revelada, queridos. Está escrito em Isaías que de Sião sairá a lei. Ou seja, no milênio, o conhecimento se encherá por toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Quer ver outra conexão de Salomão com Cristo? Olha só que interessante. A rainha de Sabá, quando visitou Salomão, ela ficou maravilhada. Olha só, no verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, olha aí, a casa do Senhor está sendo construída, queridos. Ela está sendo edificada. E quando terminar a edificação, virá a última semana, e aí aqueles que perseverarem até o fim, seja dando suas vidas na ocasião da grande tribulação, ou perseverando até o fim no deserto, essa casa, ela de fato será revestida de imortalidade, que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 escreveu que carne e sangue não herdarão esse reino, ou seja, falando acerca da igreja que será glorificada, nem a corrupção herdará a incorrupção. Então essa casa será edificada, que é a igreja do Senhor Jesus, gloriosa, triunfante com ele. Então, vendo, pois, a rainha de Sabá, que é uma figura das nações que restarão, olha só que interessante, né? De povos que não terão seus corpos glorificados, mas que adentrarão o milênio por não aceitarem a marca da besta, por ajudarem os santos na primeira metade da última semana, né? Aquela passagem de Mateus 25, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, não está falando para a igreja, está falando para as nações que restarão. Porque Jesus fala, vocês fizeram bem aos meus pequeninos. Que pequeninos são esses? A igreja glorificada com Cristo. Então as nações, elas adentrarão o reino milenar. No reino milenar vai ter pessoas que vão casar, dar-se em casamento, pessoas que vão morrer. Está escrito lá, quem morrer até 100 anos estará em maldição, ou seja, haverá longevidade, mas haverá morte, haverá possibilidade de pecados também, tanto que no final do milênio Satanás será solto e vai enganar milhares de pessoas para a última batalha, Gog e Magog. Ou seja, isso nos diz que no milênio vai haver nações que não terão seus corpos glorificados e que terão que ouvir a sabedoria do Salomão verdadeiro, que é Jesus, para terem vida. Esse texto que lemos aqui de Zacarias 14 é prova viva disso. Então, a rainha de Sabá, que prefigura essas nações que restarão, vendo a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, olha aí, a casa, né? Fazendo uma alusão à casa do Senhor mesmo, glorificada com ele. E também no templo que vai ser construído no milênio, que está escrito em Ezequiel, capítulo 40 a 48. Então, vendo toda essa formosura e a comida da sua mesa, olha só, a comida, olha aí, as bodas do Cordeiro, o banquete maravilhoso, queridos, que vamos participar no milênio. E ela vendo a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais, ou seja, cada um de nós teremos um patamar de hierarquia no reino. Uns governarão por 10 cidades, outros por 5, outros por 2 cidades. Haverá níveis de galardão diferenciado no milênio. Então, lá vendo também os seus oficiais e o serviço dos seus criados. Olha aí, a igreja trabalhando com Cristo, sacerdotando as nações. Olha só que interessante. Os seus copeiros
o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. Vou ler de novo aqui. 1 Reis 10, versos 4 e 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, olha o que eu pulei aqui, e os trajes deles, olha só, queridos, os trajes. Olha que coisa tremenda, queridos. Seremos revestidos de imortalidade. Trajes reais. Olha só que coisa tremenda. Olha como prefigura, né, o reino de Salomão com o reino de Cristo. Mas, infelizmente, Salomão não foi fiel. E por causa da infidelidade de Salomão, o rei de Tiro entrou em cena. Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 26. Olha só como está escrito aqui. No 10º ano do 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro, olha aí, Tiro tem tudo a ver, queridos, com a grande Babilônia. É o que vamos meditar hoje no podcast. Apocalipse 18 fala dos mercadores, das mercadorias. Ali abrange muitos contextos. Contexto espiritual, contexto econômico, político e por aí vai. Mas aqui, no que aconteceu no passado, por causa da infidelidade de Salomão, ao invés das nações irem para ouvir a sabedoria dele, que é a palavra de Cristo, que é Jesus, se revelando, eles foram ouvir a sabedoria de Satanás. Se é que eu posso dizer sabedoria, nem mesmo entre aspas, mas o engano de Satanás, prefigurado no rei de Tiro. E ele diz isso aqui, está escrito isso em Ezequiel 26. No 10º ano, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos. Olha aí, a porta dos povos foi quebrada, porque Salomão, ele se prostituiu com outros deuses, queridos. Foi o maior idólatra de toda a história da Bíblia, foi Salomão. Abriu-se, mas ele se arrependeu, tá, queridos? Cuidado, tem ensinos por aí dizendo que Salomão não se arrependeu. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, ele estava arrependido. E ele reinará com Cristo no milênio também. Aí ele continua. Bem feito, está quebrada a porta dos povos. Por causa da infidelidade de Salomão, abriu-se para mim essa porta. Eu me tornarei rico agora que ela está assolada. E aí, no decorrer da leitura de Ezequiel 26, Ezequiel 27, Ezequiel 28, nós vemos a profecia de que Tiro ele seria destruído. Não só historicamente, mas como Apocalipse nos remete ao rei de Tiro no tocante a comércio de suas mercadorias, então essa profecia, ao mesmo tempo, ele é profético para o tempo do fim. Quando, de fato, quando o anticristo tomar conta dessa grande Babilônia, colocar a grande Babilônia fora do seu lugar, pisar, destruir a Babilônia, para poder possuir todos os reinos. E aí sim, no final da grande tribulação, quando a grande Babilônia ser totalmente destruída por Jesus Cristo, através do envio das 7 taças da ira de Deus e a ira definitiva, né? Então, quando tudo isso acontecer, queridos, aí sim, a igreja será restaurada. Jerusalém será restaurada. Estão conseguindo compreender a associação com o que aconteceu com Salomão, com a elevação de Tiro, né? E a queda de Tiro? E mais para frente também, se não me engano, no final do capítulo 28, a queda também de outra cidade que fez mercadorias, mercadejou com o mundo, Sidom. Então, vamos lá. Salomão prefigurava Cristo, assim como Adão prefigurava Cristo, em contextos diferentes. Adão reinou no Jardim do Éden, Jesus Cristo vai reinar nesta terra, no Jardim do Éden restabelecido. Salomão reinou em Jerusalém, no reino de justiça, de paz, de alegria, em que os povos vinham ter com ele. Da mesma forma, Jesus Cristo,
quando restabeleceu seu reino, as nações irão de ano em ano em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, ouvir a lei saindo de Sião. Mas antes disso, assim como aconteceu com a Babilônia antiga, que depois que ela foi destruída, o povo saiu do cativeiro para restaurar Jerusalém, seus muros e o templo, da mesma forma, a igreja, as 10 virgens dormiram com o passar do tempo. Muitos estão se apostatando da fé, mas Deus tem levantado o seu fiel remanescente nesse tempo do fim para despertar essas 10 virgens, para 5 responderem, se unirem a esses 2 candeeiros acesos e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas devidamente acesas para a batalha que antecederá a volta de Jesus, a última semana de Daniel. Então, da mesma forma, estamos nesse cativeiro, se é que podemos dizer assim, o cativeiro da corrupção do nosso corpo, que o apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Vamos ler aqui? Romanos capítulo 8. Estamos nesse cativeiro. Estamos no cativeiro babilônico também, queridos. Da mesma forma que a Babilônia antiga foi derrubada para a restauração de Jerusalém, essa grande Babilônia que nos mantém cativas. Por quê? Não porque nós estamos fazendo o que ela faz, não é isso, mas porque o pecado habita nos nossos membros. Por isso que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse é uma espécie de cativeiro. Cativeiro, queridos, do pecado que tenazmente nos assedia. Nós temos a capacitação, pela graça de Jesus, de vencermos as inclinações da carne, mas ainda estamos sujeitos a ela. Por isso que há uma luta constante da carne com o espírito, do espírito contra a carne. E se nós vencermos essa luta com Cristo Jesus, fazendo nosso deverzinho de casa, meditando na palavra, orando em todo o tempo, aí nós vamos alcançar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Coloque em mente o cativeiro da Babilônia. Quando a Babilônia antiga caiu, o povo foi restaurado. E quando a grande Babilônia cair definitivamente, nós seremos restaurados para a nossa Jerusalém. A Jerusalém que Cristo vai voltar, vai reinar de Jerusalém para todas as nações, e nós teremos a gloriosa liberdade, ou seja, livres da sedução do pecado, livres da possibilidade de pecar, livres dessa luta contra o pecado, e teremos a imortalidade do nosso corpo, queridos. Ele continua. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Da mesma forma que a rainha de Sabá, que prefigurava as nações, ficou perplexa, então as nações, queridos, elas aguardam essa gloriosa liberdade que Salomão perdeu, mas Cristo vai restaurar. Então essas nações que vão ouvir da sabedoria de Cristo, o verdadeiro Salomão, ela não vê a hora dessa liberdade para ouvir a lei do Senhor e se encher do conhecimento de Deus. Imagina, queridos, 1000 anos de ensino, sem deturpação, sem engano, 1000 anos de um ensino perfeito da palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Então a criação aguarda, queridos, com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, pois ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação deseja conhecer, queridos, sobre Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 23. E não somente ela, mas também nós. Ou seja, há uma diferença entre a criação e nós. Entre as nações que restarão e nós, queridos, que somos os sacerdotes. Mas nós também gememos. Então, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porque nessa esperança fomos salvos.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, queridos. Então a grande Babilônia vai cair. Esse sistema que está dominando este mundo vai cair. Sistema político, econômico, sistema religioso, espiritual, tudo isso vai cair, queridos. Essa grande Babilônia vai ruir. E quando essa grande Babilônia ruir, nós seremos vitoriosos. E a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém que somos nós, vamos descer com Cristo para reinar nesta Jerusalém terrena, que será restaurada. A Jerusalém da terra será restaurada, queridos. Ela não será aniquilada, ela será restaurada. Porque nós reinaremos com Cristo de Jerusalém para todas as nações. E todas as nações, todos os anos, irão para a festa dos tabernáculos ouvir a lei do Senhor. Aleluia! Então, para finalizarmos essa comparação maravilhosa de Salomão com Cristo, da queda da antiga Babilônia para a queda dessa Babilônia atual e da futura, que vai ser o governo do anticristo, para a restauração desse cativeiro que nós estamos. Nós estamos hoje no cativeiro babilônico. Mas quando esse cativeiro acabar, nós retornaremos com Cristo para reinar nesta terra por 1000 anos e nunca mais esse reino será substituído por outro. Então, finalizando, Apocalipse 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, a grande Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça do lago de fogo, Satanás. E antes disso, antes do milênio, a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e todos os seus súditos que usaram a marca, que morreram na batalha, que estiveram vivos na batalha do Armagedon, serão julgados no tribunal de Cristo e lançados no lago de fogo. E no final do milênio, no julgamento do trono branco, todos que morreram na batalha do Armagedon, todos que foram infiéis desde o início do mundo até o final, serão julgados de acordo com as suas obras e lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e todos os seus anjos. E a fumaça subirá pelos séculos dos séculos, para sempre. E os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o verdadeiro Salomão. O Senhor que é mais sábio que Salomão, e a sua igreja com ele, mais sábio que Salomão. Olha só, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. E no verso 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Ou seja, porque ele vai destruir a grande Babilônia e vai matar muitos dos seus súditos. Vinde, comei carnes de reis. Olha aí. Então o lagar da ira de Deus vai ser forte sobre a grande Babilônia e vai haver muita matança, queridos. Por isso que o teu manto, o manto de Jesus, estará como tinto de sangue, por causa da matança que vai haver na ocasião da sua volta. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, queridos. Olha aí. Com vestiduras de linho finíssimo. Olha aí, as vestes que a rainha de Sabá se encantou
quando viu os servos de Salomão, os súditos do reinado de Salomão, com trajes maravilhosos. Olha aí, queridos, olha as conexões. O banquete, olha aí, as bodas do Cordeiro, a sabedoria que virá dos lábios do Senhor Jesus e dos seus santos, queridos, que nós vamos sacerdotar as nações. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha aí, queridos. Na ocasião da sua volta, Grande Babilônia está envolvida nessas nações que serão feridas. A Grande Babilônia são todas as nações que se corromperam, que não amaram a palavra de Deus, mas se deleitaram na injustiça. E aí ele continua, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, os que restarem, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, por isso que suas vestes estarão cingidas de sangue. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, nós vamos vencer se perseverarmos até o fim. Nós precisamos, desde já, não permitirmos sermos seduzidos pela fascinação das riquezas, queridos. Então, que nós possamos nos preparar para o tempo que virá. Porque a Babilônia, uma das características da Grande Babilônia, é nos seduzir com as suas riquezas, materiais mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, fala que os que querem ficar ricos vão cair em ciladas, vão sofrer. Por quê? Porque vão usar a marca da besta. E quem ama o dinheiro vai usar a marca. E a marca da besta, ela tem um cunho de finanças, queridos. Porque só vai poder comprar e vender quem usar a marca. Então, quem amar o dinheiro vai passar por esses males. 1 Timóteo 6 e 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha aí, serão apóstatas, vão usar a marca. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, verso 11, foge destas coisas. Não é exatamente isso que Apocalipse 18 diz? Fuja de tudo isso. Sai dela, povo meu. Então, um dos contextos de sair da Grande Babilônia é fugir de querer ser rico. É fugir da teologia da prosperidade, que é um mensageiro de Satanás, que está nos marcando aos poucos para que nós amemos as coisas deste mundo e no dia do vamos ver, e aí nós vamos aceitar a marca. Por quê? Porque nós amamos o dinheiro, nós amamos as coisas desta vida. Mas não foi o que Jesus falou? Quem amar a sua vida vai perder, mas quem aborrecer a sua vida por amor de mim vai ganhá-la para a eternidade. Amém, queridos? Então temos uma promessa do nosso verdadeiro Salomão assumir esta terra. Mas antes, a Babilônia vai ter que cair. Tiro vai ter que cair. Tiro, que tomou posse por causa da infidelidade do primeiro Salomão, ele vai ter que cair. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E nós vamos comer carnes desses reis, desses comerciantes. Com Cristo Jesus nós vamos vencer na batalha do Armagedon. E aí sim, quando Tiro cair, o verdadeiro Salomão vai reinar nesta terra por 1000 anos. Quando a Babilônia cair, a grande Babilônia cair, nós seremos restaurados. Jerusalém será restaurada. Seus muros, olha aí, queridos, serão restaurados. E a glória do templo do Senhor Jesus será maior do que a primeira glória. A glória da última casa será maior do que a primeira. A glória da liberdade dos filhos de Deus, do templo. Olha só, vamos finalizar aqui, por falar em templo, né? Está falando acerca da igreja glorificada, queridos. A igreja está sendo edificada nesse edifício. O fundamento é Cristo e a sua palavra. E aí nós estamos sendo construídos nesse fundamento. O edifício está crescendo. Olha só, com relação à Grande Babilônia, só para finalizarmos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Nós conhecemos esse texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Olha o detalhe, que ligação há entre o santuário de Deus, que somos nós, e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Queridos, promessa para o milênio, ele vai habitar conosco e andará conosco nesta terra. Aleluia! Isso anima meu coração, queridos. O milênio anima e alegra o meu coração. Esse é o reino de Deus, em que reinaremos em vida com Cristo. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí, é um outro aspecto de sair da grande Babilônia. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ou seja, sai dela, povo meu. Porque nós não podemos nos associar com um jugo desigual. Nós não somos adúlteros e adúlteras, como Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito disso, falando sobre isso. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então nós temos que nos retirar desse domínio do pecado, queridos. Nos santificar. Então, retirai-vos do meio deles. Sai dela, povo meu. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque com a glorificação do nosso corpo, definitivamente, nós seremos filhos de Deus. E nunca perderemos essa possibilidade. Nós perderemos essa posição de filhos. Hoje nós podemos perder, por causa dessa carne que luta contra o nosso espírito. Mas se perseverarmos até o fim, na glorificação do nosso corpo, nós seremos definitivamente filhos de Deus. Aí no capítulo 7, dentro do mesmo contexto, de 2 Coríntios, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, esse santuário, ele vai ser restaurado na ocasião da volta de Jesus. Mas, para que nós possamos ter nossos corpos restaurados, nós temos que nos purificar de toda imundícia, tanto do corpo quanto do espírito. 1 João 3, está escrito que nós temos a promessa. Olha só, 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Saberemos que quando ele se manifestar, na ocasião da sua volta, seremos semelhantes a ele, porque o haveremos de vê-lo como ele é. Tá vendo? Como se conecta com Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá o Senhor como ele é, com os corpos glorificados. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, se quisermos de fato sermos santuários definitivos de Deus, filhos definitivos de Deus, caminhar com o Senhor Jesus nesta terra, nós devemos nos separar do pecado, nos separar do amor ao dinheiro. Amém, queridos? Então é a palavra de Deus nos orientando, nos ensinando, nos preparando para os tempos que virão. Se quisermos vencer a grande Babilônia, nós temos que sair dela, para não sermos cúmplices dos seus flagelos. Então, a teologia da prosperidade não nos prepara, pelo contrário, está nos marcando aos poucos para que aceitemos a marca da besta, porque amamos o dinheiro. O relativismo nas igrejas, que Deus ama a todos, não importa o que nós façamos, Deus nos ama. Não importa se você é gay, se não é, se você é adúltero ou não, se divorciou várias vezes ou não, se você ama teu irmão ou não, se você guarda mágoas ou não, não importa. O importa é que Deus te amou, Ele te ama, Ele deu sua vida. Não importa, não é por obras a salvação, então não importa o que você faça. Se Deus te escolheu, Ele vai te salvar, porque você é o eleito queridinho dele. E por aí vai, queridos. Ensinos deturpados dentro das igrejas, que também fazem parte da grande Babilônia. Lobos vorazes que se levantaram do meio de nós, nos fazendo comércio. Olha aí, 2 Pedro, capítulo 2, falando acerca dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos lobos, fazem de nós comércio. Olha aí, o mesmo comércio da grande Babilônia. Por
Porque o comércio da Grande Babilônia não envolve somente dinheiro, coisas, mas envolve também comércio de vidas. Então nós temos que sair de tudo isso. Mas graças a Deus, porque os seus mandamentos, Salmo 119, nos tornam mais sábios que os nossos inimigos. Desde que eu tenha esses mandamentos sempre comigo, sempre contigo. Então se encha da palavra de Deus, que ela vai te dar discernimento e vai fazer você estar sempre acima dos seus inimigos. Os inimigos são astutos, eles são ardilosos. Não devemos ignorar os ardis de Satanás, mas quem está cheio da sabedoria de Cristo discerne todas as coisas e nos fazem mais sábios do que os nossos adversários. Eles vão fazer estratégias muito inteligentes para poder nos afastar. Mas se nós estivermos cheios da palavra, os mandamentos do Senhor nos farão mais sábios do que os nossos inimigos e nós venceremos com Cristo. Em o nome dele, em o nome de Jesus, nome acima de todo nome que está dentro de nós. Amém, queridos? Então, mais uma vez, não percam a live de logo mais, às 8h30. Eu, irmão Ricardo Maciel, irmão Wagner Olmos, nós vamos tratar acerca dessa grande Babilônia, focando nos comerciantes e no comércio. Amém, queridos? Vai ser uma live maravilhosa, não percam, tá bom? Então que o Senhor nos abençoe. Até lá!